pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam novamente bem-vindos a mais uma aula do canal. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho, tá bom? Aproveitando, não sei se vocês estão de olho aí, olhos bem abertos aí nas nossas redes sociais, mas lançamos uma novidade, que colocamos mais uma frente aqui no canal, né? No caso, é a matéria de geopolítica, que é ministrada por um grande amigo meu, né, que faz direito lá na Unesp de Franca, o professor Yannick. Inclusive, ele também tem um canal chamado Tic Tac da Geografia. Vão lá, se inscrevam no canal dele também. Vocês vão amar as aulas, tá bom? Hoje iremos falar dos lindíssimos lipídios. Espero que a professora consiga fazer a montagem, que os lipídios aqui do lado. E o que vocês precisam saber dos lipídios para levar para o vestibular? Primeiro, o que é constituído um lipídio? O lipídio ele é a junção de um ácido graxo mais um glicerol, que é um álcool. Os dois juntos se juntam, né? Logo, os dois juntos se unem, e geram o lipídio, ou o famoso éster. A maioria dos lipídios são ésteres, tem algumas exceções que são éteros, tá bom? Mas eu vou falar da maioria, são ésteres. O lipídio, ele é a junção do ácido graxo, que por sua vez é a junção do ácido carboxílico mais uma cadeia longa de carbono. E como eu já falei para vocês, quanto mais carbono, né, nessa substância, essa substância tem mais dificuldade de ser diluída em água. Inclusive, vou deixar o card aqui da aula de água, tá bom? Ok. Vamos pensar. A junção do ácido graxo mais, né, o álcool, que é esse glicerol, eu vou gerar o éster, que é a mesma coisa que lipídio, que a maioria é assim. Só que o ácido graxo é a junção do ácido carboxílico mais uma cadeia longa de carbono. Por sua vez, o ácido carboxílico, ele é caracterizado pelo grupo, né, o carbono ligado a uma dupla ligação ao O ligado ao OH. Qual é o grupo que caracteriza o álcool, professora? O OH, tá bom? Então, o ácido graxo mais o álcool gera o éster, que é a mesma coisa que lipídio, a grande maioria das vezes. O ácido graxo é a junção do ácido carboxílico mais a cadeia longa de carbono. O ácido carboxílico, ele é caracterizado pelo C ligado ao O ligado ao OH, tá? E o álcool, por sua vez, é caracterizado só pelo OH. Vou colocar aqui tudo do lado para vocês entenderem. Tô repetindo para vocês não se confundirem, tá bom? Ok. Os lipídios, por serem substâncias orgânicas, eles têm dificuldade de serem, diluídos, se juntarem com uma substância inorgânica, que é, por exemplo, a água, tá? Pensem, a água, ela é uma substância inorgânica. Vou deixar o card aqui para vocês. Da aula de água eu falo para vocês. Ela é uma substância inorgânica. Então, substâncias orgânicas como os lipídios têm dificuldade de serem dissolvidos, diluídos nela, tá? Você vai ver sempre uma mistura heterogênea, ou seja, você vai conseguir muito bem ver as duas fases. Já quando eu pego um lipídio e coloco numa substância orgânica, por ele ser também orgânico, ele consegue se diluir melhor, né? Se fundir melhor, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele é uma substância orgânica. Um tipo de outra substância orgânica, né, é, por exemplo, o benzeno. O benzeno, o clorofórmico também, né, eles são substâncias orgânicas. Então, eu consigo pegar o lipídio, que é orgânico, e diluir muito bem neles, tá? Por causa dos princípios. Os lipídios, eles são apolares. Então, vai ter sempre a dificuldade de dissolver esse apolar numa substância polar, que é, por exemplo, a água, tá bom? Então, a gente tá vendo essa substância orgânica, tendo dificuldade de também se juntar com uma substância inorgânica. É por isso que quando você pega um copo d'água, você coloca, né, gordura, você vê que elas não se misturam. Você consegue ver as duas fases muito bem. A água, substância inorgânica, e a gordura ali, os lipídios, são substâncias orgânicas. Então, você não vê eles se misturando. Diferente de eu pegar o lipídio e colocar no benzeno, duas substâncias orgânicas, deu match, tá bom? Vamos lá. Além disso, os lipídios, por eles terem essa característica orgânica, né, por serem substâncias orgânicas, eles têm uma característica chamada, eles são hidrofóbicos. A biologia é muito linda pela palavra. Hidro, água, fóbica, medo, então medo de água. Os lipídios, por serem substância orgânica, eles têm medo da água. Então, você vai ver novamente essa situação do copo, tá? Vamos lá. Eles também são caracterizados por dois detalhes. Podem ser saturados ou insaturados.
Professora, o que que é, né? O que que é um lipídio saturado? Um lipídio saturado, ele é quando você tem, né? Vamos pensar assim, nessa cadeia grande, né, de carbono. O carbono, ele faz 4 ligações, não faz? 4 ligações. No entanto, quando eu falo que esse lipídio é saturado, é quando eu pego, né, vamos olhar esse carbono. Ele tem todas essas suas ligações com outro componente. Então, o carbono faz 4 ligações. Quando eu falo que é um lipídio saturado, esse carbono, ele tem todas as suas ligações ocupadas. Então, você só vai ver ligações simples. Mais assim, para vocês entenderem, é quando só tem aquele risquinho, tá? Bem popularmente falando, só aquele risquinho. Então, você não tá vendo dupla nem tripla, você tá vendo uma ligação simples, só aquele risquinho. Isso é um lipídio saturado, porque ele, tipo, pensa que eu sou carbono. Eu saturei de você, eu não tenho mais paciência, ou seja, eu não tenho mais ligação para fazer, eu já fiz todas. O que é um lipídio insaturado? Ah, eu sou um carbono, eu sou insaturado. Eu ainda tenho paciência para você. Pensa assim, aqui eu tenho um carbono, meu relógio é o carbono, aqui são as ligações, eu tenho uma dupla ligação. E aqui ele tá ligado com uma outra coisa, um outro componente. Aqui é uma dupla. Se eu vou explicar para vocês ao longo da aula, eu posso quebrar essa dupla e ela virar uma simples. E concorda comigo que, olha, isso tá ligado a um componente. Agora, ele pode ser ligado a 2 componentes. Então, é isso. Isso é insaturado, é um lipídio insaturado. Eu tenho mais ligações para fazer. Agora, eu sou, tipo, um lipídio, né? Eu tô olhando ali o carbono, ó, eu tô saturado de você. Eu não consigo fazer mais nenhuma ligação, ok? Ok. Então, eu vou colocar sempre aqui do lado para vocês irem entender. Quando eu já entendi isso, agora, os lipídios, eles são caracterizados por 2 grandes grupos a partir do seu ponto de fusão. Professora, o que é fusão? Fusão é quando eu pego o estado sólido e passo ele para o líquido. Ok, então com essa informação vamos entender. 2 grandes grupos, o grupo das gorduras e o grupo dos óleos. Vamos entender? Vamos entender. O grupo das gorduras e o grupo dos óleos. A gordura, ela é uma substância saturada, tá? Ou seja, só ligações simples. Como que eu observo esses 2 grandes grupos dos lipídios? Sempre a temperatura ambiente. Professora, como assim temperatura ambiente? 25 graus Celsius aproximadamente. Quando eu penso em lipídio, tá? Eu pensei no lipídio. Eu vou pensar em 2 grandes grupos, gorduras e óleos. Sempre na base dos 25 graus Celsius, tá? Aproximadamente. Quando em temperatura ambiente, que é esses 25 graus Celsius, ele está em estado sólido, ele é uma gordura, ele é saturado, só ligações simples, tá bom? A maioria das gorduras são produzidas por animais, informações importantes. Gordura e óleo, lembra que eu falei pra vocês? Os óleos, o óleo a 25 graus Celsius, ele é o quê? Ele é um líquido, tá? Então, ele é um líquido a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, e a maioria deles é produzida, né, de origem vegetal. Pensei no lipídio. Gordura e óleo, ok. Os 2 a 25 graus. Um está em sólido, gordura. Um está em líquido, óleo. Um é produzido por animal, gordura. Um é produzido por planta, óleo, tá? Ok. Gordura, princípio saturado, que eu acabei de explicar para vocês. Óleo insaturado. Vamos entender o porquê, tá bom? As gorduras, elas, né, em si, elas são saturadas. Elas são consideradas piores para o nosso organismo, do que o óleo que é insaturado. Por quê, professora? Vamos pensar assim. As gorduras, elas são saturadas. Elas já fizeram todas as ligações. Então, é muito difícil você quebrar essas ligações simples. O seu organismo tem dificuldade de quebrar. E a partir que ele não quebra, ele não processa. A gente já veio conversando com isso em outras aulas. Então, o seu corpo tem mais dificuldade de processar, né? De usar isso, de tirar do teu corpo, né? Usar no que precisa jogar fora. Então, ele tem mais dificuldade. Então, as gorduras que são saturadas, elas são consideradas piores para o seu organismo do que os óleos que são insaturados. São mais fáceis de ser processados, vamos pensar assim. Pior do que a gordura que a gente considera saturada são as gorduras trans, tá? Eu acho que antigamente tinha muito, hoje em dia foi proibido e tudo. Mas você lembra a carne moída que tinha aquele tolão de gordura em cima? Você pode ver que não existe mais aquilo. Porque eles colocavam muita gordura, né? A gordura trans, porque ela conserva o alimento, ela conservava. Tiraram, né? Porque perceberam que era ruim para a saúde. Como eu falei para vocês, entre gordura que é saturada e óleos insaturados, a gordura que é saturada, ela é considerada pior.
Pior do que ela é só a gordura trans. Professora, o que é uma gordura trans? A gordura trans é uma gordura insaturada, tá? Vou colocar aqui do lado. É uma gordura insaturada, que era uma gordura insaturada cis, tá? A maioria das gorduras do seu corpo, né, dos óleos do seu corpo, são cis. Só que consegue passar para trans. Eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos lá. Antes disso, uma coisa muito interessante de falar, que é do nosso cotidiano e o vestibular cobra muito, é situações que acontecem. Quando a gente vai no mercado, não sei se vocês já perceberam, a manteiga, ela é mais cara do que a margarina. Por quê, professora? A manteiga, ela é de origem animal, ela é uma gordura, tá? E ela é saturada. Lembra que eu tava falando pra vocês? A margarina, ela é uma substância insaturada que passou para saturada. Como assim, professora? Insaturada não são óleos? Não é um líquido? É um líquido. A indústria consegue pegar esse líquido, que é, né, uma substância líquida, passar para sólida. Do insaturado para o saturado. Como, professora? Lembra que eu falei para vocês, vou tentar colocar aqui do lado, não são ligações duplas ou triplas? A indústria, ela consegue quebrar isso aqui, colocar para cima e aqui em cima, eu vou tentar fazer a montagem, colocar um hidrogênio. Então, quando você vai no mercado, eu acho que está escrito óleo insaturado com hidrogênio, alguma coisa assim, eu não sei exatamente. Mas a margarina era um óleo, ou seja, insaturado, que se transformou em saturado. Por quê? Eu pego insaturado, quebro as ligações duplas ou simples e coloco hidrogênio nessas ligações. E aí eu faço o líquido virar, né, sólido. E se tornar mais barato. Por quê? Os óleos insaturados, eles são mais baratos do que a manteiga, que é uma gordura saturada, tá bom? É isso. A gordura saturada, né, de origem animal é a manteiga, ok? Ok. Ela é mais cara. Como que as indústrias falam, vamos baratear para o pessoal comprar mais? A gente pega o óleo insaturado e transforma em algo saturado. Essa é a margarina. Eu coloco hidrogênio ali nas ligações insaturadas, tá bom? Então, a margarina, ela é um óleo insaturado com hidrogênio. Então, virou saturado e virou, né? O que aconteceu? Eu passei do líquido para o sólido de forma mais barata. É basicamente isso, tá bom? Vamos lá. A maioria do nosso corpo, como eu estava dizendo para vocês, é de óleo cis, tá? Só que, o que acontece? O que a gente faz? A gente é assim. Vocês já foram em banquinhas, em barzinhos, assim? Ou vamos pensar na pastelaria, ou tipo, quando você vai pra sua avó. Já perceberam que tem gente que guarda o óleo muitas vezes? Tipo, guarda, eu usei, vou guardar no potinho, vou colocar na frigideira, vou deixar lá no fogão, né? Toda casa tem uma panela de óleo dentro do forno. É mais ou menos isso. O teu corpo é constituído, a maioria, por gordura cis, né? Óleo cis, né? Melhor dizendo. É óleos cis, ou seja, se é óleo é insaturado, cis. O que acontece? Quando você fica pegando óleo, né, um óleo antigo lá que você fica fritando muitas vezes, você passa esse óleo, lembra que eu falei o óleo, ele é de ligações insaturadas e geralmente ele é cis, ok. Na verdade, a maioria dos óleos do seu corpo é cis. Mas vamos pensar no óleo que você tá fritando o pastel para vocês não se confundirem. A maioria dos óleos do seu corpo são cis e eu tô pensando agora no óleo que eu tô fritando meu pastel. O óleo, né, é cis, é insaturado. Eu falei pra vocês que o insaturado, ele é melhor do que o saturado, ok? Até aí, ok. Quando eu pego esse óleo insaturado e fico fritando muitas vezes um pastel, eu transformo esse óleo insaturado, que é cis, em um óleo insaturado do trans. Professora, qual é a diferença do cis pro trans? O cis é quando eu tenho os dois hidrogênios do mesmo lado. Eu vou colocar aqui do lado. O trans é quando eu tenho um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo. Essa gordura, que era insaturada, que teoricamente era melhor do que a gordura saturada, tá? Que era melhor do que a gordura saturada, se torna pior quando ele é um óleo insaturado, cis, e se torna trans. O
esse óleo trans, tá? Ele leva a um colesterol ruim, que é o que a gente chama de L, né? Logo Deus leva, LDL, um professor falava assim pra mim. Esse é um óleo ruim. E ele se aumenta quando você utiliza, né, muitas vezes o mesmo óleo. Então você pega um óleo, que eu falei pra vocês, que é insaturado, que é melhor que o saturado, que é a gordura, transforma esse óleo que tem a sua composição cis em trans. A maioria dos seus óleos do seu corpo é cis, tá bom? Lembrem disso. Existem 2 pontos que eu preciso conversar com vocês. Geralmente, a gente tem 2 tipos de colesterol no nosso corpo, que é o LDL, que é o colesterol ruim, e o HDL. Só que a gente tem que tomar cuidado. Não é que existe um colesterol ruim e um colesterol bom, tá? Não é isso. A diferença do veneno pro remédio é a dose. Então, é tudo quantidade. O que acontece? Quando a gente come muita gordura, né? A gente manda pro nosso corpo. A gordura em excesso, tá bom? A gordura, ela, né, esse colesterol, ele pode vir tanto da nossa alimentação como do fígado. Essa gordura, quando está em excesso, ela é transportada pelo algo que a gente chama de lipoproteína. Existem 2 tipos de lipoproteína quando a gente fala de lipídios, que é o LDL e o HDL. O LDL, que a gente chama de colesterol ruim, quando não é ele que coloca a gordura aí no seu sangue, etc. Não, mas quando tá em excesso, ele pega essa gordura e joga no sangue. Quando vai pro sangue, o que pode acontecer? Pode entupir as suas veias. E se entope suas veias, não passa sangue. Se não passa sangue, você tem infarto. Se tem infarto, pode morrer. Então, basicamente, quando você come, né, você tem esse colesterol em excesso, você come essa gordura em excesso, o LDL, que é uma lipoproteína, ela pega essa gordura e joga no sangue. Se pode jogar no sangue, pode entupir seus vasos. Se pode entupir seus vasos, você pode ter um infarto. Então, basicamente é isso. Quando a gente fala colesterol, gordura, HDL ou LDL, a gente meio que tá popularizando. Mas é uma lipoproteína que leva, e a gente só denomina para ficar mais fácil. O LDL é considerado uma gordura ruim, que meu professor falava logo Deus leva. E hoje Deus livra, né, que é o HDL. O HDL, ele é considerado uma gordura boa, mas é uma lipoproteína, é a mesma coisa do HDL, uma lipoproteína, que ela faz o quê? Ela pega, né, e, sei lá, ela vai levar um lipídio bom, né, pro seu sangue. Ela vai levar esse lipídio bom pro seu sangue. Quando ela vai levar, ela encontra no meio do caminho barreiras, ela percebe que tem um colesterol em excesso, que foi ali que o HDL colocou, né, mandou. E aí ela pega de volta esse colesterol a mais e leva pro fígado. No fígado, ele transforma em sais biliares, tá bom? Então ela consegue tirar essa gordura que tá em excesso ali do sangue. Ela vai levar um lipídio bom. Lipídio bom, vamos colocar assim. Vai levar um lipídio. Levou o lipídio, já fala, essa lipa, por exemplo, fala, tem coisa errada aqui. O que é isso tudo aqui? Meu pai do céu. Ela tira dali e manda de volta pro fígado. Basicamente isso, são lipoproteínas. Então o LDL é pra gente falar colesterol bom e colesterol ruim. E o HDL, tá bom? O LDL tá em excesso, ele manda pro sangue, tá bom? O HDL, por sua vez, fala, o que é isso aqui? E tira e manda pro fígado. Basicamente é isso, tá? Então se perguntarem, não se esqueçam. O HDL tem muito, né, que hoje Deus livra, que é o bom, ele tem, eu vou até pôr aqui do lado, ele tem muita, né, muita em óleos, porque os óleos que eu falei pra vocês são insaturados, são melhores, geralmente óleos, né, são insaturados, ligações duplas ou triplas, são cis, a não ser que ele vire trans, e aí é uma coisa bem ruim, que é pior do que o saturado, igual eu falei pra vocês, e o LDL, né, logo Deus leva, aí tem um monte de tranqueira, fast food. Mas eu sempre falo, a diferença do remédio pra dose, já sabemos, é a quantidade. Deixa eu só ligar a luz aqui porque tá bem escuro. Acontece isso na vida da professora. A professora grava na luz do dia pra ficar mais fácil, mas tá ficando escurinho aqui, né? Bora lá. Vamos pensar aqui. Desculpa, você tá olhando pro lado, que tem muita câmera, tem muita anotação, muita coisa. A professora vai tentar uma lousa. Vai dar certo, uma hora dá certo, mas confia no nosso trabalho, a gente tá aqui porque a gente ama dar aula. Ok. Como eu falei pra vocês, o vestibular gosta muito do cotidiano do aluno, né? Ele gosta.
Uma coisa que a gente pode falar é, por exemplo, a bolha de sabão. O que acontece? Como que a gente limpa essa gordura, né? O que acontece? O sabão, basicamente, ele cria algo que a gente chama de micela, tá? E, basicamente, é o quê? Um lado do sabão, a gente tem, né, do lado, né, de fora do sabão, a gente tem a parte polar. Professora, vamos com calma. Eu vou colocar a micela aqui pra vocês verem melhor. Mas é basicamente o quê? É basicamente igual a membrana plasmática. Eu também vou tentar pôr aqui. A membrana plasmática, ela é assim, não é? É assim. Um lado, a gente tem uma parte polar. Dentro, a gente tem uma parte apolar, que eu vou explicar posteriormente pra vocês. Na bolha de sabão, é a mesma coisa. Pra fora, tem a parte polar, igual a membrana plasmática. Por dentro, tem a parte apolar. A água, ela entra em contato com a parte polar. E a água também é o quê? Polar. Vou deixar aqui, ó, no card da aula. Então, pensamos lá. A bolha de sabão, vamos pensar, ela forma algo que a gente chama de micela. Aqui. A micela, por sua vez, ela tem esse comportamento igual à membrana plasmática. Então, do lado de fora, polar. Do lado de dentro, apolar. O sabão fica aqui do lado de dentro, apolar. Porque igual eu disse pra vocês, toda a característica eu já venho falando até agora, né? Ácido graxo, etc. O lado de fora, polar. Porque esse lado de fora vai ter contato com a água. Então, quando a água bater, ela vai conseguir levar. Então, a gordura do teu prato, vai se juntar com a parte de gordura do sabão, tá? Eu vou explicar pra vocês já já. Juntei os dois aqui. A água, por sua vez, vai entrar em contato com essa parte polar, porque a água é polar. E manda embora, tá bom? Sabão, a parte, pensa na parte do ácido graxo. A parte do ácido graxo vai pegar a gordura que também tá no seu prato. Ou na panela, o que foi? Grudou. A parte polar, que é a parte de fora, aqui, vai ter contato com a água. A água vai empurrar. Beleza? Beleza. Professora, você tá falando de sabão. Como que é feito sabão? Gente, eu tava falando pra vocês das gorduras, de ficar usando o mesmo óleo, usando o mesmo óleo, usando o mesmo óleo, usando o mesmo óleo. Eu não sei vocês, mas a minha avó e minha mãe, real, elas fazem sabão com óleo, velho, sabe? Eu acho muito interessante. Melhor ficar jogando o óleo no meio ambiente e tudo, então super, né? Preserva o meio ambiente. Quando eu pego esse óleo usado, eu só preciso colocar uma base forte, que é, por exemplo, o hidróxido de sódio. Isso, o NaOH, hidróxido de sódio. É uma base. Eu pego essa base e coloco nessa gordura velha. Juntando, eu gero o quê? O sabão. Nossa, eu sempre falo pra minha avó fala, vó, você faz ciência sem saber ciência. Eu acho isso maravilhoso. Ela faz sabão a partir do óleo velho. Então, eu pego o óleo velho e coloco uma base. A base, com esse óleo velho, juntando, faz o sabão. É maravilhoso. É num processo que a gente chama de saponificação, tá bom? E entrem com aquela ideia lá que eu tô falando pra vocês da bolha de sabão aqui do lado, tá bom? Bora lá. Funções do lipídio, tá? Pode ser energético, tá? Como energético? Você vai comendo. Eu lembro que eu falei pra vocês que o lipídio ele não é a nossa primeira fonte. Nossa primeira fonte é os carboidratos. Ok. A nossa segunda fonte, né? Porque os carboidratos são mais fáceis de serem quebrados, a gente já falou isso. Mas a energia que ele dá não é tão grande. Até joguei uma cansadinha lá no Instagram. Vai olhar lá no Instagram, galera. Vai lá, segue a gente. Mas os lipídios é a nossa segunda fonte de energia. Ok. Essa nossa segunda fonte, ela tem é mais difícil de ser processada, ela te dá uma energia boa, tá bom? E é muito importante. Só que em excesso, lembra que o carboidrato em excesso também vira lipídio? Lembra que eu falei pra vocês? Mas em excesso, ela é armazenada numa célula chamada adipócitos, tá bom? Para irem sendo quebrada a partir do momento que você precisa disso, etc. Lembra que eu falei até que com o corte de carboidrato, a gente vai para a nossa segunda fonte? Por exemplo, são esses adipócitos, que são essas células que armazenam lipídio, né? Quando você vai comendo um pouco mais em excesso. Quanto mais lipídio, por exemplo, os ursos polares, eles têm uma camada muito grande de lipídio, né? Eles têm um mecanismo deles todo, eu não vou entrar em mérito. Quanto mais essa gordura, mais difícil a troca de calor. Então, eles conseguem segurar mais esse calor, entendeu? É mais ou menos, vamos pensar assim, por exemplo, o cobertor. A gente fala que, tipo assim, eu vou colocar uma blusa porque ela é mais quentinha. Não, a blusa não é mais quentinha.
Só que ela é um bom isolante térmico, ela segura o calor que já tá no teu corpo. Então, vamos pensar mais ou menos assim. Então, ela pode ser um isolante térmico, os lipídios, tá? Podem ser um isolante elétrico, como assim, professora? Existem células, né? Eu já até falei pra vocês, quando a gente falou de PA, né? Potencial de ação, que tem células diferenciadas, por exemplo, né? Os neurônios, que mandam impulso, não vou entrar nessa parte, mas eles mandam impulso porque eles têm uma estrutura super diferente. Eles têm algo que a gente chama de bainha de mielina, que eu já falei pra vocês, que é constituída de lipídios. Ou seja, é igual o fio do meu carregador aqui. Tá vendo? Ele ajuda a impulsionar, né, a energia. A bainha de mielina, ela faz a mesma coisa. Ela vai ser esse isolante para passar um impulso elétrico. Vou fazer meme comigo. Um impulso elétrico aí no seu neurônio para saber tudo que a gente já falou lá no potencial de ação na aula de sais minerais. Vamos fechar o card aqui também, beleza? Beleza. Além disso, a formação de membrana, como eu estava falando para vocês lá na bolha de sabão, que era mais ou menos parecido, a parte polar para fora e a parte apolar para dentro, tá bom? Essa parte dessa cauda, né, ela é feita de ácido graxo, né? A parte de cima é feita de fosfato, né? Então, a parte polar e a parte de dentro, né, que é o ácido graxo, é feita de apolar, tá? Ok. Tem produção de órgãos internos, né? Mucosa, etc. Não vou entrar em mérito. Além disso, elas ajudam, né, na toda a parte da absorção das vitaminas chamadas lipossolúveis. A gente já falou isso, lipídio, né, solúveis. É o famoso queda, que é a vitamina K e vou colocar aqui do lado, tá? Além disso, ajudam na formação da vitamina D. A vitamina D, tá? Eu falei, é de D. É a conversão que a gente já falou isso, tem até cantadinha no canal. Não, eu fiz a cantadinha no canal e fiz no Instagram também. Que é basicamente o sol bate no colesterol e o colesterol converte em vitamina D. Então é muito importante também. Além da parte hormonal, como hormônios como a progesterona, e digestiva também, como eu já falei pra vocês, os sais biliares, lembra? LDL, colocou lá, né, num excesso. O HDL tirou, falou, tá estranho, vou mandar de volta pro fígado. Do fígado, transforma essa gordura em sais biliares, tá bom? Além também de impermeabilizantes, por exemplo, a cutícula, né, a cera das folhas. As folhas, por exemplo, de plantas, né, em lugares muito quentes, né, ele, pra poder manter essa água dentro, né, porque a gente já conversou também, quando a gente falou um pouquinho brevemente de fotossíntese, dessa evaporação, né, não vou entrar em mérito ali da água saindo. Tem na aula de água, eu vou deixar o card também aqui pra vocês, mas basicamente tem essa, tipo, camada pra, vamos dizer, pra não ter essa perda de água, né, por precisar segurar mais essa água nela, porque a água é vida, vamos pensar assim. Vamos lá. Os lipídios, como eu falei pra vocês, já vim explicando, vamos pensar mais em um grupo. Eles são separados entre simples e complexos. Os simples, né, a gente pode chamar de glicerídeos, tá? Por exemplo, óleos, gorduras, né, e etc. Dentro do simples, perdão, a gente tem os glicerídeos e os cerídeos. Dentro dos glicerídeos, a gente tem os óleos e gorduras. Dentro dos cerídeos, né, são comuns em vegetais, né, atuam como impermeabilizantes, como eu acabei de falar. Os lipídios têm os simples e os compostos. Dentro dos compostos, né, a gente pode falar dos fosfolipídios, tá bom? Que é essa coisa que eu tô falando pra vocês também, mais especificamente, que é a junção do fosfato mais o lipídio, tá? Então, a gente pode pensar nas membranas que eu tava conversando com vocês. Então, vamos pensar. Quando eu falar pra vocês de membrana, que eu falei lá da bolha de sabão, lá da micela, conversei com vocês, etc. E eu falei pra vocês lembrarem da membrana plasmática. Quando eu falo de membrana plasmática, né, eu tô pensando numa dupla, né? Tô pensando numa dupla camada, sempre. E aí, vocês vão ver, vou tentar colocar aqui do lado, o fosfolipídio. A gente já falou pra vocês, fósforo vem de fosfato, parte polar, tá? Vai ter essa interação com substâncias mais aquosas, tá? Os lipídios, tá? Lipídio, perdo a segunda parte, são... Volta, um pouquinho. São apolares. Vai ter essa interação mais com a parte apolar ali, tá bom?
vamos pensar assim, a gente já conversou sobre isso. Então, eu tenho a dupla camada, vou tentar colocar aqui do lado também. Tenho dupla camada. A parte apolar fica para dentro. E a parte polar, que é a parte do fosfato, para fora. Por quê, professora? O que passa aqui? Da mesma coisa que eu falei da bolha de sabão. O que passa aqui? O que passa aqui dentro de uma célula? O que passa do lado de fora dessa membrana plasmática? Uma parte extracelular. Então, a gente vai ter esse contato mais aquoso. Então, a parte polar vai ter contato com essa parte mais aquosa. A parte apolar, que é a parte do ácido graxo, vou tentar colocar uma estruturinha aqui do lado para vocês verem, vai ter interação mais com coisas apolares. Parte de dentro apolar, a parte do ácido graxo, desse fosfolipídio, eu vou colocar a estrutura aqui de fosfolipídio, vocês vão ver que em cima é o fosfato polar, interação com o lado de fora, mais a parte aquosa. Dentro, ácido graxo, parte mais gordurosa, né? Então, a gente consegue ver isso. Porque uma cabeça de um lado do fosfato, do fosfolipídio, né, que é essa junção de fosfato mais o lipídio, não fica, tipo, cabeça com cabeça. Porque a cabeça é polar, a outra cabeça é polar. Coisas iguais se repelem, lembra? O diferente se une, o igual se repele. Então, por isso que você vai ver sempre a camada, a dupla camada da membrana, né? Sempre o quê? O fosfato sempre pra fora, né? Essa dupla camada sempre o fosfato pra fora, nunca pra dentro, tá? Vamos caminhando para o final. A gente já falou de quase tudo. O que faltou, professora? Um ponto. Sempre lembrem que quanto maior o número de carbono, mais difícil de ser diluído uma substância orgânica em uma inorgânica. A gente falou disso, né? De ser diluído em água, por exemplo, que é uma substância inorgânica. Mas quanto maior o número de carbonos, tá? De um ácido graxo, maior seu ponto de fusão, ou seja, mais difícil é de passar essa componente sólido para o líquido. Então, quanto maior o número de insaturações, menor o ponto de fusão. Como assim, professora? Quanto mais carbono, tá? Ou seja, saturadas tem mais carbono, tá? Então, pensem, quanto mais carbono, mais é alto é seu ponto de fusão, de passar o sólido para o líquido, tá? Quanto maior o número de insaturações, né, dupla, tripla, menor o ponto de fusão, tá? Então, quanto maior o número de insaturações, duplas e tripla, menor o ponto de fusão. Quanto mais carbono, ali na cadeia do ácido graxo, maior é seu ponto de fusão. Beleza? Beleza. Professora, perfeito, top, sem defeito. E é isso. Fiquem atentos, olhem nas nossas redes sociais, eu vou postar uma cantadinha, ó, top, no Instagram. Nos sigam, é cursinho, _Alcateia, bora lá. E nosso logo novo tá aqui, ó, tô apaixonada, sensacional. Obrigada a todos os parceiros. Um beijo. E se inscrevam no canal. E muito obrigada por tudo. A gente ama dar aula, é por isso que a gente tá aqui. Tchau, tchau.